Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, o teu canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal para falar de um tema que sempre gera polêmica e muita discussão, ok? Que é o fair play financeiro do Barça, tá? E a necessidade também de uma grande venda para poder inscrever novos jogadores. Sim, eu sei, galera, muita gente vai dizer, ai, que tóxico, já está lembrando que o Barça não consegue inscrever. Mas a verdade, galera, é que vocês já sabem disso, né? E o que vamos tentar entender hoje é como o Barça vai resolver isso para inscrever o João Garcia, Rashford, Rony, né? Porque até hoje, galera, não temos a menor ideia de como o Barça vai conseguir resolver a questão do fair play financeiro, ok? Então a gente não sabe. Lembrem-se, vamos lembrar rapidamente, tá bom? Que no verão passado disseram que o fair play financeiro seria resolvido com o contrato da Nike, né, no final de agosto, ok? Mas o contrato da Nike não foi assinado e Laporta saiu e disse não estamos na regra 1 por 1 porque não queremos, né? Estamos negociando com outras marcas, estamos tentando fazer nossa própria marca. Ok, ótimo, uma negociação ótima, porque segundo Laporta conseguiu o melhor contrato, né? O melhor patrocínio de uma marca esportiva com um clube, né? Jamais na história tinha um contrato como aquele que o Barça, aquele que tem o Barça com a Nike, ok? É o melhor contrato da história por qualquer camisa de futebol do mundo, ok? Perfeito. Mas a gente não conseguiu arreglar 1 por 1 com isso. Não sei por quê, ok? Depois teríamos, né, que o fair play resolvido em dezembro, né, no mercado de inverno, com as vendas dos palcos VIPs, né, mas não se conseguiu. Por quê? Porque os palcos VIPs, supostamente, esses assentos não existiam, né? Então a liga esses camarotes não existiam, né? Porque ainda não estavam construídos, né? E, portanto, não podíamos conceder a venda de um ativo que você não existe, né? Então, não contabilizaram os auditores não contabilizaram esse ingresso, ok? Certo? Estão basicamente, né, emprestando dinheiro, então a liga por isso não reconheceu. Bom, isso por um lado, galera. E agora chegamos a este verão e, senhores, continuamos na mesma. Continuamos novamente com o fato de que não podemos inscrever jogadores e que temos que fazer alguma jogada estranha caso aconteça uma grande venda, né? E disseram que a grande venda está sendo tramada, ok? Lembram também, Tebas, já há um tempo atrás, o Barça precisa vender jogadores, tem que vender os Pedri, os Gavi, não sei o que. Eu lembro bem que o Tebas saiu e falou que a gente precisava vender o Pedri, né, para ter um bom ingresso econômico. Ok, galera, então, esse é o panorama em questão da regra 1 por 1. Agora, falando de nomes, né, segundo o jornal Sport, mas antes, galera, eu só quero lembrar você rapidamente, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e venha formar parte dessa comunidade de culés aqui no YouTube em português, tá bom, galera? Então, vamos continuar com o vídeo. E tem um negócio de hype, né? De hypear o vídeo. Galera, eu não sei como funciona, mas tenta aí. Senta o dedo no like, no hype, no like, no hype, no compartilhe, em tudo, tá bom? Entendeu? Tá, então vamos continuar. Segundo o jornal Sport, já tem um editorial a várias notícias, né, que tenho visto desde ontem, tá? Onde começa a haver um barulho de que o Barça venderia um jogador importante neste mercado de verão. E vários nomes estão sendo mencionados. Algum deles é surpreendente, ok? Um que não surpreende muito é Araujo, ok? Fala-se de que Araujo, com ele poderia ser feita a venda, porque Araujo não vai jogar. Christensen não quer sair. E a realidade é que Hansi Flick gosta mais de Christensen do que Araujo. A gente já conversou sobre Christensen em um vídeo anterior, tá bom? E eu falei, galera, eu preferiria vender Araujo do que Christensen.
E teve comentários, né? Mas Christensen vive machucado. O Araújo também se machucou o ano passado. Claro, não tanto quanto Christensen. Mas eu acho melhor zagueiro o Araújo, mas melhor jogador eu acho o Christensen. Ok? Então, Hansi Flick também gosta mais de Christensen do que de Araújo, né? Isso foi o que vimos também no ano passado. Assim que Christensen se recuperou, ele começou a ter minutos. E eu acredito que pelo estilo de jogo, né, pela disciplina tática e pelo jogo com a bola, Hansi Flick se interessa mais por Christensen do que por Araújo. Além disso, a posição de zagueiros está muito bem coberta, né, como a gente já sabe, porque ele não tem apenas o Íñigo e Cubarsí, que em princípio seriam uma dupla de zaga titular, mas também tem Christensen, tem Eric Garcia, tem Jules Koundé, que pode fazer perfeitamente como um zagueiro, e você pode colocar Jules Koundé como zagueiro e Eric Garcia como lateral direito, por exemplo, né? Então, também tem Héctor Ford, que também é mencionado como uma possível venda, ok? O problema é que Héctor Ford não seria uma grande venda, e o Barça precisa de ingresso enorme, tá bom? Então, onde há outra grande venda? Em Fermín López. Galera, dizem que há vários times da Premier League dispostos a chegar perto dos 50 milhões de euros para contratá-lo. Este seria o tipo de venda que o Barça precisa, ok? Porque o Barça precisa vender uns 40, 50 milhões de euros para acertar o fair play financeiro, ok? Então, isso ou consigue um investidor, né? Que o líbero deixou livre, né? Porque ou consigue os camarotes que sejam contabilizados nesta janela de mercado, o que parece que não vai acontecer, tá? Nem com os camarotes, nem com o sócio líbero, né? Que deixou livre aí. Líbero, lembram? Líbero era a empresa que comprou 100 milhões, tá bom? Pagou 60, mas faltou os outros 40. Esses outros 40, galera, ele não quer pagar, não pagou, não vai pagar, não sei o que. Então, o Barça estava buscando outra empresa para pagar esses 40 milhões e não estavam achando, ok? Então, portanto, né, a venda se torna agora prioritária. O Barça tem que conseguir vender, como eu disse, por uns 40 milhões. Héctor Ford, talvez você consiga vender por 15 ou 20, não seria suficiente, né? Então você teria que... E outra, porque o Barça também pediria uma opção de recompra ou um percentual de Héctor Ford, né? Para não perder o controle sobre o jogador, né? Então você teria que conseguir outra venda adicional ou, como já disse, né? Dar um golpe no mercado com Araújo, Fermín López ou talvez com Lewandowski, né? Que a gente vai conversar sobre Lewandowski em outro vídeo, tá? Então... o Araújo, né? A gente está mais focado agora no Araújo e Fermín, né? Vocês sabem o que eu penso de Fermín e também o que eu penso de Araújo. Fermín, para mim, é intocável, né? Então, mas Araújo, né? É o quinto zagueiro, né? Agora mesmo, por isso que perguntam tanto para Hansi Flick na coletiva de imprensa hoje. A gente já conversou sobre isso, né? E perguntaram 2 vezes. E ele ficou até surpreendido, né? Está principalmente rondando na cabeça de Ronald Araújo que o grande ativo que tem o Barça é ele, né? Então, e também não é utilizado. O Araújo não é utilizado, né? O que quero dizer com isso? Bom, que o Barça no ano passado ganhou 3 títulos e chegou às semifinais da Champions praticamente sem colaboração de Araújo. Araújo foi um jogador que praticamente não participou. Participou de poucos jogos, que ainda teve a má sorte de que nos jogos que participou saiu na foto, né? Assim, mal, ele cometeu erros, né? E que também não o valorizou muito em termos de capacidade que ele possa vir e ter este ano de ser titular no Barça, certo? Porque ele tem uma concorrência muito feroz e hoje eu diria que até Eric Garcia está na frente de Ronald Araújo. Estamos falando em termos de saída de bola, em técnica, ok? Qual que é o principal problema do Barça para essa grande venda? É que ninguém quer sair, né? Exceto alguns jogadores como Araújo, que começam a sentir que não serão importantes para o treinador este ano.
que terão muito poucos minutos. E isso vai ser visto agora na pré-temporada. Ou seja, parece que a pré-temporada será usada em parte para deixar alguns jogadores saberem, né? Olha, Flick não conta com você, você não jogou nada, não jogou nada, né? Estão havendo rotações por todos os lados e você praticamente acumulou muito poucos minutos. Portanto, isso indica que Hansi Flick não vai te usar muito, né? Porque ele tem outros jogadores. E como as posições estão dobradas e às vezes triplicadas, talvez o Araújo não jogue, tá ok? Mas isso é simples especulação, tá bom? Então, isso, por exemplo, é o caso de Araújo, que tinha uma vaga. Poderia ter tido uma vaga na lateral direita, por exemplo. Mas na lateral direita, agora a Flick prefere Eric Garcia como substituto de Koundé. E seguramente depois vem o Héctor Ford. E nos zagueiros, já sabemos que por enquanto, eu diria que até Eric Garcia também está na frente de Araújo. E diria que Christensen também, né? Com o que Araújo seria o quinto zagueiro e o quarto lateral direito. E isso, evidentemente, um Araújo não sei se vai tolerar. A gente sabe que esse ano o Barça vai vender, ok? Precisa vender. Ou ter ingressos, ok? Ou ter ingressos com patrocinadores, né? Que também estou vendo notícias positivas de outros setores, tá bom? Que a gente vai abordar em outro tema para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, tá? Então, galera, o Barça teme o que já se fala de uma grande venda será acertada antes do fechamento do mercado. Vamos lembrar que o Laporta também deixou cair um pouco, né? Perguntaram se ia ter mais movimentos e mais ingresso de jogadores, né? E Laporta comentou, disse que jogadores não vão entrar, não vai ter mais jogadores chegando ao Barça. Não falou que a janela de transferência estava fechada para o Barça. Disse que a entrada de jogadores já estava fechada, né? Então, vamos ter que vender, ok? Galera, também Caçador, galera. Também se está falando de Caçador, tá? Então, são vários jogadores que a gente gosta, como Fermín, Caçador, né? Que estão em possível venda para solucionar o tema de fair play financeiro, ok? Galera, então veremos, né, se realmente o Barça precisa dessa venda, galera. E realmente, e a realidade, né, é que o Barça precisa para poder não depender mais de Ter Stegen, ok? Não depender dos camarotes, não depender de nenhuma história estranha de nenhum investidor para o Barça Studios, né? Precisamos acertar isso de forma limpa, nítida, e que não haja nenhum tipo de dúvida, né, para a possibilidade de inscrever, tá? A gente tem que parar de dar motivos para a caverna madridista começar a falar da gente, tá bom? Galera, isso é tudo por agora. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Não esqueçam, aquele abraço de gol para todos e visca el Barça.